maldade do homem cresceu e Deus se arrependeu. Mas Deus se arrepende? Olá, gente curiosa quando se trata de estudar a Bíblia. O meu nome é Carol e vocês já entenderam, eu sou cristã e historiadora. E hoje vamos nos aprofundar em Gênesis 6. Lembrem-se que o texto está na íntegra na descrição do vídeo, com a versão mais próxima da que eu uso para estudar. A minha é a Bíblia King James 1611, fiel, e a da descrição é a atualizada. Esse capítulo vai relatar a era em que o homem foi mais corrompido. A época que a maldade do homem passou até mesmo os níveis da era do nazismo. Logo no começo nos deparamos com uma coisa que muitas pessoas se confundem, mas na verdade é muito simples de entender. Nesse capítulo fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si como esposa. Há uma confusão no que se diz respeito a serem esses filhos de Deus. Alguns chegam até a dizer que eles eram seres que na verdade são seres apenas mitológicos. Diziam que eles eram os Néfilins, que não passam, na verdade, de lenda dos hebreus, dizendo que eles eram super-heróis que usavam seu poder para praticar o mal. Mas a sua constituição genética seria uma mescla de anjos caídos com seres humanos. Só que pense comigo, em Mateus 20:30 diz que, na ressurreição, as pessoas não se casam e nem se dão em casamento. Todavia, são como os anjos do céu. Então, certamente, os anjos não têm um sistema biológico como o nosso, sendo que nós somos uma raça nova que Deus havia criado, na qual Ele havia dado esse dom de reprodução. E por não terem esse sistema biológico e também por serem de uma raça diferente, essa combinação seria algo completamente impossível, principalmente para os anjos caídos, que eram piores em constituição física e mental do que os anjos que continuaram no céu. Então esqueça essa história, porque essa resposta é muito mais simples e menos floreada do que parece. Lembra da descendência de Sete e de Caim? Um servia a Deus e o outro se desviou por completo dos seus caminhos. Sendo assim, os descendentes de Sete, como vimos no vídeo anterior, eram os servos fiéis de Deus, ou seja, eram os filhos de Deus. Infelizmente, se deixaram levar em algum momento, claro que não com os nomes específicos da listagem do vídeo passado, pelos filhos dos descendentes de Caim, filho do homem, que trouxe muita maldade para o mundo. E essa junção fez com que o mal se espalhasse muito mais rápido. Historicamente, essa foi a pior época da Terra. Os homens não possuíam um mínimo de respeito. Veja a história de Sodoma e Gomorra, alguns capítulos mais adiante, e multiplica aquela maldade pela terra inteira e acrescente até mesmo canibalismo. Piore um pouco mais e pronto, era assim que a terra se encontrava nos dias de Noé. Por isso Deus vai declarar que ele não ficaria para sempre na luta contra o homem. Não tem quando um pai fala para o filho fazer o que é certo, o filho diz que vai fazer o errado, e o pai insiste em falar que ele deveria fazer o certo, e até que o filho insiste um pouco mais, e aí o pai uma hora dá um basta na criança. Então, era exatamente essa situação de Deus para com a humanidade. Deus ainda completou dizendo que os dias do ser humano seriam de 120 anos a partir daquele momento. E não era que o limite de vida agora seria esse até os fins dos tempos, pois pessoas ainda viveriam mais que isso, incluindo Noé, e pessoas viveriam menos que isso. Povos inteiros, séculos mais tarde, não passavam dos 30 anos de idade. Esse tempo de 120 anos, na verdade, seria o tempo em que as águas de dilúvio seriam seguradas, tempo em que a porta da graça ainda estava aberta para a humanidade. Tempo esse que seria usado para Noé construir a arca. Tempo esse também que Matusalém, Enoque e Noé pregaram para a humanidade, para que eles se arrependessem. Tempo em que cada martelada era literalmente uma pregação de advertência. Nesse capítulo também é dito que naquela época haviam alguns gigantes. Genética que, se olharmos para a história de Davi e Golias, alguns livros à frente na Bíblia, verá que não se perdeu por completo. E lembramos que essa genética é a que mais se assemelhava com Adão e Eva em sua estatura perfeita, coisa que foi se degradando ainda mais rapidamente depois do dilúvio. Mas vamos ver isso depois, até porque ainda nem chegamos no capítulo em que o dilúvio começa. Enfim, Deus viu que a maldade do homem crescia, que o coração do homem era apenas mau e somente mau. E isso afligiu o coração bondoso de Deus, pois os homens estavam destruindo não só uns aos outros, mas também a própria natureza. Então, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e declara que iria destruir tudo na face da terra. Porém, se Deus é amor, por que ele destruiria
para se arrepender, como diz em Números 23, 19, como ele se arrependeu aqui? A questão, novamente, é bem mais simples. Existem em muitas línguas palavras que não são traduzidas para outras línguas, como, por exemplo, a palavra hiarete, que vem do galês, significa uma saudade de algo ou de alguém que não podemos ver ou que nem mesmo conhecemos. Nós não temos uma palavra assim no Brasil. E por isso eu tenho de dar toda essa explicação quando falo essa palavra. E da mesma forma, no hebraico, o termo usado não era o mesmo de arrependimento como nós conhecemos hoje, mas sim significava uma profunda tristeza por algo que saiu de seus planos. E os planos de Deus são de bem e não de mal para conosco, como diz Jeremias 29:11. Deus não teve prazer em destruir a sua criação. Nenhum artista gosta quando a pintura dá errado e por isso temos de apagar tudo e recomeçar. Deus também não sentiu prazer nisso, mas o homem já estava se autodestruindo e levando a natureza junto com ele. Logo, logo não existiria nem mais um justo sequer na face da terra. E logo o último homem morreria e Jesus nem viria mais à terra, pois não haveria mais humanidade para salvar. Por isso, a destruição de Deus serviria como uma limpa na terra para dar uma segunda chance para a humanidade. E graças a Deus, ainda haviam homens como Matusalém, que só morreu no ano que o dilúvio começou, e Noé, que ainda guiava sua família na retidão do Senhor. E como a própria Bíblia diz, Noé encontrou graça nos olhos de Deus. E ele, Deus, veio até Noé lhe entregar uma missão. Missão essa que seria dar uma última chance para aquele povo e uma segunda chance para a humanidade. Esse Deus explicou tudo isso que eu acabei de falar para Noé e ordenou construir uma arca, um grande barco, e deu todas as especificações para ele. Você pode ler no texto na íntegra que está na descrição do vídeo. E já aproveita para que está rolando aí para baixo para se inscrever no canal. E essa seria a salvação para todos os que estivessem dentro da arca. Mas isso também era uma novidade. Não existiam barcos, não havia necessidade disso, pois todos os continentes eram ligados em um só. Já viu no nosso mapa que todos os continentes parecem um grande quebra-cabeça? Então, esse grande continente se chamava Pangeia e dispensava a necessidade de barcos para atravessar o oceano para chegar em algum outro lugar. E também nunca havia caído chuva sobre a terra. A terra era regada todos os dias por um orvalhozinho da noite, como acontecia no Jardim do Éden, o que tornava realmente necessário a real conversão das pessoas, para que elas tivessem fé, para que pelo menos uma delas pudessem ser salvas. E Deus fez uma aliança com Noé, já que ele era um homem fiel. Disse a ele que quando ele terminasse de construir a arca, ele, sua esposa e seus 3 filhos, as esposas de seus filhos, entrariam nessa arca, e como infelizmente a arca não podia ser grande o suficiente para entrar todos os animais da terra, um casal de cada espécie seria abrigado dentro da arca. E lá dentro da arca ele também deveria guardar o alimento necessário para ele e para os animais que estivessem com ele lá. Alimento esse que deveria durar todo o tempo do dilúvio, que seria, por sinal, bastante tempo. E o capítulo 6 é isso. Você acha que mais alguém se salvou ao ouvir a pregação literal de Noé? E outra, você acha que é daí que o termo pregação vem? Eu sinceramente não sei, mas faria muito sentido. É isso, deixe seu like, seu comentário e até o próximo capítulo da Bíblia. Tchau!